Você já pensou em qual foi o primeiro teatro dessa cidade? Em Porto Alegre, muitos pensam que foi o de São Pedro, em 1858. Na verdade, muito antes dele, a Casa de Teatro foi inaugurada, em 1790. A casa era voltada a um público masculino e popular, ficava na atual Rua Uruguai. O local passou por vários nomes e fechou em 1838. Porém, a história do Porto Alegre com o teatro estava só começando. Se hoje pensamos que o teatro se tornou uma janela para o mundo, nem sempre foi assim. Quando São Pedro foi inaugurado, Porto Alegre tinha apenas 20 mil habitantes, 80 vezes menos do que atualmente. No início dos anos 1860, a cidade tinha apenas 24 padarias, 19 bodegas, 10 cafés e uma confeitaria. As ruas centrais já eram calçadas e iluminadas por lampiões a óleo de baleia. Os porto-alegrenses andavam a cavalo, porque o primeiro automóvel só apareceria 40 anos depois. Porto Alegre não é mais a mesma. Mais de 200 anos se passaram, a eletricidade chegou, os automóveis lotam as ruas, shoppings foram erguidos e o número de teatros aumentou. Hoje a cidade tem mais de 20 casas de várias formas e tamanhos, porém a essência delas está ameaçada. Muitos dizem que Porto Alegre é a cidade do teatro. Um novo ciclo do teatro se inicia no século XX. Com o surgimento do cinema, começam os cine-teatros. O primeiro deles sendo o Teatro Guarani, em 1913, o Teatro Apolo, em 1914 e o Teatro Coliseu, em 1918. Depois disso, os cine-teatros começaram a se espalhar por todos os cantos da cidade. Um dos principais foi o Cine Teatro Capitólio, no bairro Centro, e o Cine Teatro Presidente, no bairro Floresta. Vários desses cinemas também eram teatro, né? Por isso que eles eram chamados de cine-teatro. Eu creio que isso tenha nascido na época do cinema mudo, quando normalmente tinha um palquinho, um fosso, um lugar mais baixo, onde ficava um pianista tocando, enquanto passava os filmes em preto e branco e silenciosos atrás, né? Mas a gente conseguia ver todo esse pessoal com muita facilidade. Quer dizer, eu acredito que não apenas o cinema, como o teatro era bem mais acessível, certamente. Teve coisas que se perderam e foram horríveis. Uma delas foi os cinemas, né? Cinemas e teatros. Eu acho que isso aí foi lamentável e perdemos em civilização, certamente. Os prédios dos antigos cine-teatros, que eram pontos de efervescência cultural da cidade, hoje em dia estão descaracterizados. Muitos destes locais estão irreconhecíveis. Foram demolidos, substituídos e transformados em comércio, residência ou garagens. O Cine Teatro Ipiranga hoje é uma casa de festas. Os que restaram foram salvos pela iniciativa privada. O Presidente vai virar um prédio residencial e a construtora, juntamente à prefeitura, manteve sua fachada original e a história do Cine Teatro viva. Vários nomes se apresentaram lá, como Lilian Lemertz, Glória Menezes, Egberto Gismonti, Fafá de Belém. Cazuza fez seu último show em Porto Alegre no Teatro Presidente. Mas a gente tinha como ideia propor uma nova forma das incorporadoras se relacionarem com a cidade. A gente entende que nós, incorporadores, de alguma forma, somos agentes de transformação das cidades, e a gente entendia que a gente tinha que fazer esse papel e propor um diálogo maior sobre a cidade que a gente vive e sobre os empreendimentos que vêm, de alguma forma, nela. Então, o Cine Teatro Presidente foi o primeiro empreendimento que a gente conseguiu trazer a colaboração e fazer tudo como a gente acredita que deve ser feito. Continuaria abandonado, mas pelo fato de a gente ter envolvido a cidade, pelo fato de a gente ter feito um projeto diferente, pelo fato de ter restaurado a fachada, pelo fato de dar vida para o lugar, que hoje é um lugar deteriorado da cidade, eu acho que a gente teve uma aceitação muito boa. Então, assim, a gente teve muito pouca resistência. Logo que a gente botou o tapume, teve pichação, mas, assim, não foi uma resistência menor do que a gente estava prevendo. Não, eu acho que o descaso é total. Eu não vi ninguém colocar flores para nenhum cinema que tenha acabado, tá? Eu acho que o fim deles é bastante indigno, tá? O Cinema Presidente, por exemplo, o Cinema Presidente, ele era um cine-teatro, eu vi filmes lá, ele nunca foi um cinema assim de alta classe, tá? Mas enfim, eu vi filmes lá, eu vi shows lá, inclusive shows muito bons, porque ele tinha um palco na frente. Depois ele se transformou numa igreja e ele foi totalmente destruído, né? Construíram um prédio atrás e só mantiveram a fachada. O edifício do antigo Cine Teatro Capitólio é o único preservado pela cidade. O prédio faz parte do imaginário coletivo da capital gaúcha, uma vez que desde 1928 o espaço abrigava um dos maiores e mais conhecidos cine-teatros da cidade, que funcionou ininterruptamente até 1994.
tornou a Cinemateca Capitólio, centro cultural dedicado exclusivamente ao audiovisual. Lá dentro há também uma exposição sobre a história do local, com peças que eram usadas nas projeções e encenações da época. Uma das salas foi totalmente restaurada e conta com um palco. A Cinemateca tem programação diária e também um acervo em crescimento de objetos históricos ligados às belas artes e ao cinema. Foram 20 anos, basicamente, foi de 1995 até 2015, quando o Capitólio abriu novamente suas portas para a cidade, com essa nova configuração. Enquanto o cinema de rua, né, acho que são poucas cidades no mundo que têm esse privilégio, assim, de ter uma sala de cinema de rua em funcionamento hoje em dia. A gente fica muito feliz, assim, porque a gente sente que a cidade reconhece esse espaço, reconhece a importância desse espaço, frequenta esse espaço. Então, né, para a gente é muito gratificante, porque enfim, a gente trabalha para fazer uma programação qualificada e entregar essa programação para o público da cidade. Acho que mais do que nunca a gente tem hoje esse desafio, assim, de mobilizar as pessoas, trazê-las, né, para esses espaços onde as pessoas podem conviver mesmo, são espaços de convivência, de socialização, que são muito importantes, assim, né. A chegada da modernidade afetou os teatros e cinemas de rua. O aumento de tamanho das cidades trouxe inseguranças e a facilidade da tecnologia faz com que algumas pessoas prefiram ficar em casa. A pesquisa Cultura nas Capitais, feita em 2017, entrevistou 10 mil pessoas nas 12 capitais mais populosas do Brasil. Ela mostra que 32% da população depende de acesso gratuito para ir a eventos culturais, enquanto 70% da população de Porto Alegre diz que frequenta salas de cinema regularmente, somente 32% diz o mesmo sobre os teatros. O grau de escolaridade também interfere no consumo de cultura. Entre os que finalizaram seus estudos no fundamental, cerca de metade desses disseram nunca ter ido a museus, teatros ou espetáculos de dança na sua vida. A questão da segurança também influencia o consumo de bens culturais. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas em 2017, 68% dos brasileiros disse que não se sente seguro em andar à noite por seu bairro. O estudo também revela que o fenômeno é mais grave em grandes centros urbanos. As pessoas têm medo de sair na rua. Eu noto que durante a semana livrarias e outros espaços também estão vazios. As pessoas têm pouca coragem de sair. E isso prejudica. Isso foi o que matou os cinemas de rua, né? Eu acho que Porto Alegre trata muito mal toda a coisa cultural de uma forma geral. É cinema, é teatro, são livrarias, são prédios antigos. Falta investimento que traga público e o público vai trazer o outro público e existiria. Isso aqui tem um potencial para as pessoas, para acontecer o que acontece durante os festivais, para sobrar público. Para as pessoas terem que tentar voltar no dia seguinte para conseguir assistir aquele espetáculo, porque na verdade não é exatamente só no espetáculo que a pessoa está interessada. A pessoa quer fazer parte do evento, a pessoa quer poder estar aqui, quer poder dizer que foi, quer poder estar presente, dizer, eu estive lá realmente, eu fui, eu vi, eu consegui, tu conseguiu, eu consegui, eu não consegui. Esse movimento que desperta o interesse nas pessoas e é uma onda que segue. Quanto menos gente, quanto mais gente, mais gente. Fomos ao centro da cidade verificar na prática os resultados dessas duas pesquisas. Bom, e o senhor costuma frequentar os teatros de Porto Alegre? Já frequentei mais, né? Já agora, de uns 3 anos pra cá, não. Não, no momento não. Só quando a gente faz mesmo. Você lembra da última vez que vocês foram para uma peça? Na verdade, nunca fui. Também não, nunca. Não, muito pouco. E costumava ir ao teatro? Já foi algumas vezes? Já fui algumas vezes, o teatro já foi mais acessível. Não, não é meu costume. Por que o senhor não costuma ir ao teatro? Eu acho que a gente nunca acostumou desde cedo. A gente não costuma, mas eu acho que se eu começasse aí, eu ia gostar, né? A última vez que eu fui no teatro foi numa peça de comédia, no início do ano, ali no Sesc mesmo, aqui perto. Às vezes vou, agora faz tempinho que eu não vou, tô com vontade de ir. Muito pouco. Muito. Eu acho que o tipo de coisas que eu gosto de ver, o meu esposo, não tem muito em teatro. Tipo, acho que teatro tem muita comédia, muito aqueles stand-up que tem bastante agora. E não é nosso interesse, a gente vai no cinema muito. Em meio ao fechamento e abandono de várias casas de teatro ao longo dos anos, uma segue firme e forte em sua imponência.
O Teatro São Pedro resiste há 160 anos como símbolo da sociedade cosmopolita. Por aqui passaram alguns dos maiores gênios da criação artística do Brasil e do mundo. Nomes como o pianista Arturo Rubinstein, o violinista André Segovia, o compositor Heitor Villa-Lobos e o dramaturgo Eugênio Ionesco. Mas nem tudo é fama e glamour. 25 anos foram necessários para terminar a construção do Teatro São Pedro, após vários empréstimos e até a realização de uma loteria para ajudar a financiar o projeto. No meio do caminho, uma guerra. A obra foi interrompida durante os 10 anos da Revolução Farroupilha, a partir de 1835. Mesmo tendo resistido a tanta coisa, o São Pedro também sofre com a perda de público. Com o surgimento de novas alternativas de divertimento, se tornou comum encontrar mais pessoas na faixa dos 40 anos para cima do que jovens nas salas de teatro. Mas para quem trabalha com cultura, isso não significa que o público jovem tenha perdido interesse no teatro. Isso não significa que a gente jovem não venha, e é por isso que a gente tem tido uma atenção também de trazer alguns espetáculos de conjuntos musicais, principalmente, que atraiam o público jovem. E do outro lado, a Orquestra de Câmara aqui do Teatro São Pedro, por exemplo, vem fazendo os concertos de juventude, com patrocínio do Banrisul, que são dirigidos diretamente para o público das escolas. A gente procura, digamos assim, investir para o futuro para ter um público jovem. Além da luta para atrair o público de volta às casas, os teatros que seguem operando, como o São Pedro, o Renascença, o Álvaro Moreira e o Elis Regina, lutam para manter esses espaços físicos em bom funcionamento. Em termos de manutenção, a gente tem um orçamento, a gente precisaria trocar o piso dos 2 teatros. Isso é um valor alto, a gente precisaria de uns 50 mil reais, teria que trocar o sistema de ar-condicionado de todo o Centro Municipal de Cultura, mas principalmente dos teatros, aí isso também é mais um valor aí de 20 mil reais, digamos, para o Teatro Renascença. A gente teria que trocar o carpete do Teatro Renascença, que está feio, que está sujo, que tirar o carpete, não se usa mais carpete, além de ser uma coisa antiga, é uma coisa que acumula muito pó, então esse orçamento aí de mais uns 40 mil reais. A gente teria que investir em programação, e aí o céu é o limite. São ajustes que tu tem que fazer para manter um espaço vivo, novo, atualizado, esteticamente atualizado. Nós somos um prédio do século XIX. Evidente, naquele tempo a gente não pensar nessa coisa de cadeirante, obeso, né? Então isso tem que ser modificado no teatro, e essas coisas custam muito caro. Então nós já estamos aqui na nossa área de engenharia, já pedimos que se faça o projeto total de acessibilidade. Eu tenho que ter um projeto pronto para depois pedir o dinheiro. Mas sabemos, por exemplo, que eu tenho que trocar toda a parte das poltronas do teatro, né? O tecido, hoje em dia, ele é combustível, ele vai ter que ser trocado. O enchimento, que é de espuma, também tem que ser trocado, porque isso é altamente combustível. Então, essas coisas terão que ser trocadas. E isso, evidentemente, você imagina, você vai mexer nisso, você levanta as poltronas, você vai ter que trocar todo o tapetão do chão. Então, uma despesa vai se somando à outra e chega a alguns... uma dezena de milhões de reais que eu tenho que conseguir de algum lugar. Mesmo que todos sejam teatros municipais, nem todo o dinheiro vem do município. O São Pedro, o Renascença e o Álvaro Moreira atualmente recebem parte do dinheiro da bilheteria. Mas o São Pedro tem um diferencial. Esse teatro recebe dinheiro somente para o pagamento dos funcionários. No restante, nós somos absolutamente autônomos do governo do Estado. Contas de água e luz, telefone, tudo isso é pago a partir da fundação. E de onde é que vem essa rentabilidade? Existem taxas de locação do teatro e dos demais espaços. Já o Teatro Elis Regina está incluído na reforma do Centro Cultural da Usina do Gasômetro. Ele deve ser reaberto junto com o restante do edifício após a conclusão das obras, depois de 23 anos sem atividades. É para início e meados do ano que vem já começarem as reformas, para em 2020 entregarem pelo menos o Teatro Elis Regina, porque eles vão começar pelo pedaço da usina onde está o Elis Regina. E aí vão dar uma separada enquanto o resto da usina continua em obras, o Elis Regina vai ser já aberto para a comunidade. Apesar das dificuldades, o teatro encontra formas de sobreviver ao tempo e ao descaso governamental. O que nos resta é resistir.